Olá para todos os estudantes. Meu nome é Cristina Souza, eu sou aluna da medicina e também monitora de patologia agora durante o ano de 2020. O nosso vídeo é para falar sobre as alterações pulmonares decorrentes da infecção pelo Covid-19. Para introduzir o assunto, é interessante falar que a família de coronavírus é uma família de vírus comuns em muitas espécies, em camelos, gado, gatos, em mamíferos, né? É uma infecção que ela é rara em humanos, mas ela começou a se apresentar problemática em 2002 no SARS-CoV, na China, também como uma síndrome de angústia respiratória, e na MERS-CoV, na Arábia Saudita, em 2012, como a síndrome respiratória do Oriente Médio. A SARS-CoV-2, né, devido à semelhança com o SARS-CoV lá que foi visto na China em 2002, é o 7º coronavírus descoberto, tá? Noticiado lá em Wuhan, na China, no final do ano de 2019. Quando a gente fala em coronavírus no meio de uma pandemia, é sempre importante frisar a necessidade do uso das máscaras, tá? É um vírus de contaminação respiratória, preferencialmente, então, gotículas da saliva, espirro, secreção orotraqueal, catarro devido a tosse, tá bom? Tudo isso são fatores contaminantes, então, evitar que essas gotículas sejam dispersadas pelo meio ambiente com o uso de máscara é um fator muito relevante nas taxas de contaminação, tá bom? Então, use máscara. A fisiopatologia. Como a gente vai falar do SARS, né, a síndrome da angústia respiratória, ela é uma lesão alveolar difusa, tá bom? Então, a infecção começa lá pela via respiratória, como um quadro gripal, e chega aos pulmões, afetando as células epiteliais e alveolares, tá? E endoteliais também. Então, a gente vai ter uma alteração, uma lesão dos pneumócitos tipo 1, a gente vai ter a inflamação, vai produzir uma alteração da permeabilidade endotelial, favorecendo a formação da membrana hialina. A gente vai ver no próximo slide como que essa membrana é formada, né? E a lesão intersticial vai cursar com infiltrado linfocitário também, tá bom? Devido à produção de exudato. A gente fala constantemente na tempestade de citocinas produzidas pela infecção do coronavírus, né? A gente tem uma inflamação generalizada no corpo inteiro, né? A gente tem a elevação das interleucinas inflamatórias, IL-2, 7 e 10. A gente tem também a produção aumentada do GS, do GCSF, né, que é o fator estimulador de colônias de granulócitos. A gente também tem a produção aumentada de MPC, que é proteína quimiotática de monócitos, TNF-alfa, que é responsável pelo recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da infecção, tá? Então, tudo isso daqui produz, é responsável pela inflamação generalizada, é o que está presente na tempestade de citocinas e é o que vai fazer com que a SARS-CoV-2 seja uma infecção tão grave, tão problemática, afetando não somente os pulmões, como vários outros órgãos, como a gente vai ver também no final dessa apresentação, tá? Então, olha aqui, a formação de exudato. O que é? A inflamação do pulmão decorrente da infecção pelo coronavírus, que vai entrar lá pela sua via aérea, pela sua via respiratória, vai alterar a permeabilidade dos vasos do seu pulmão, do endotélio vascular. Então, o líquido que está correndo dentro do seu vaso, o plasma, ele vai extravasar e vai levar junto com ele todas as células de defesa, toda a proteína que está correndo aqui. Então, leucócito, plaqueta, fibrina, vai extravasar para o meio extravascular, tá? Nessa superfície aqui do vaso vai se depositar proteína.
Essa deposição de proteína vai formar o que a gente chama membrana hialina. E a formação dessa membrana hialina vai formar como se fosse uma vedação, impedindo as trocas gasosas comuns a esse órgão, né? Então, onde antigamente havia trocas gasosas, sai gás carbônico, entra oxigênio, porque aqui a gente tem a luz do seu alvéolo, né? Então, isso daqui vai ficar prejudicado, essa troca. Com o passar do tempo, as células lesadas dessa região, elas vão sendo fagocitadas também, e a gente vai tendo uma fibrose alveolar, tá? Decorrente do andamento do processo da inflamação. Esse impedimento de trocas gasosas decorrentes da SARS, né, é o que vai causar os sintomas clássicos e mais reconhecidos do Covid-19, que é a intensa dispneia e a baixa saturação. Né, a gente viu aí, durante o meio da pandemia, todo mundo querendo ter um oxímetro de dedo para saber quando que a sua oxigenação sanguínea estava caindo, para ser um indício, né, entender como um indício de infecção por coronavírus, porque ele realmente diminui a saturação do oxigênio por esse processo que a gente citou. Aqui a gente está vendo a foto macro de um pulmão, tá? Que é um pulmão que não foi tratado, obtido através de necrópsia. A gente vê esses pontinhos aqui, são depósitos de gás carbônico, não produzem um quadro clínico, são chamados de antracose, decorrentes comuns em pessoas que vivem em ambiente poluído. E aqui é para a gente ver a diferença de como seria um pulmão sem estar tão inflamado como na SARS, né? Então, ele é de uma cor vermelho, é um vinho, né? E ele é bem diferente do pulmão que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é um pulmão que foi submetido ao estresse da inflamação, né, do SARS. A gente vê como que é diferente em relação à cor, né? O corte dele também não foi tratado, também é uma peça de necrópsia, né? A gente vê como que é diferente o aspecto macroscópico, tá bom? Ele é bem mais vinhoso, escuro, no peso dele é diferente. Se você for pesar esse pulmão e comparar com o outro, esse pulmão é mais pesado por causa do edema, né? A gente teve extravasamento, lembra do líquido que saiu dos vasos, o exudato, tá? A gente teve um infiltrado intersticial, tá? E a consistência dele é também diferente, ele é um pouco mais rígido do que o outro pulmão, tá bom? Do que um pulmão normal seria. Aqui a gente vê a microscopia de um pulmão normal. Todos esses espaços aqui são os alvéolos e a luz alveolar. É por aqui que o ar fica e onde acontecem as trocas gasosas, né? A gente vê que os septos interalveolares, eles são bem delgados, bem fininhos, né? E essas células aqui, que recobrem o alvéolo, são os pneumócitos tipo 1, que vão ser lesados na inflamação pelo SARS, tá bom? Vão ser lesados e a lesão deles vai estimular a sua substituição por pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2 são completamente diferentes. Eles são maiores, mais gordinhos. Olha aqui. A gente vê na seta amarela os pneumócitos tipo 2. E aqui a gente vê também a formação da membrana hialina, né, que é aquela deposição de proteína em cima dos pneumócitos, o que dificulta as trocas gasosas, tanto a espessura do pneumócito tipo 2, como essa deposição de proteína, tá? A luz alveolar também é bem mais diminuída, então tudo isso cursa compatível com a clínica de dispneia. Um pulmão que está edemaciado é um pulmão que está congesto também, né? Tem mais sangue ali do que deveria. O coração direito, que é aquele coração, é o lado do coração que joga o sangue para o pulmão, vai começar a trabalhar mais intensamente nesse período, porque ele precisa fazer mais força para colocar sangue dentro daquele pulmão congesto, tá? Então, quando a gente tem esse processo, né, essa necessidade de
essa sobrecarga cardíaca durante um longo período de tempo, a gente pode ter também o cor pulmonale, tá bom? Que é o aumento das câmaras cardíacas direita, quando comparado a um coração normal, tá? Devido a essa fibrose do parênquima que vai acontecer pela lesão alveolar decorrente de uma inflamação, tá bom? Esse daqui um coração de um enfisematoso. O enfisema é um processo crônico, né, bem mais prolongado quando comparado ao SARS, mas a gente pode também observar ao longo tempo os pacientes que foram submetidos a SARS, né, tendo a presença de cor pulmonale, tá bom? Aqui a gente fala sobre as alterações de um modo geral que pode acontecer pela infecção do coronavírus, né? Então a gente tem aqui um quadro gripal, já que é um vírus que ele vem pelas vias respiratórias, né? A gente pode ter um pouquinho de conjuntivite, a gente pode ter uma irritação ali nasal, com espirro, com coriza, dor de garganta, a gente vai ter a SARS, né, que é aquela inflamação pulmonar que a gente falou no vídeo. A gente vai ter também, pela cascata de citocinas, né, pela tempestade de citocinas, a gente vai ter alterações de coagulação, então a gente vai formar trombos também nas extremidades, a gente pode ver essas extremidades necrosando, né, alterações de pele, a gente pode ter lesão renal, que órgãos muito vascularizados tendem a sofrer mais com alterações de coagulação, rim, fígado e cérebro, tá? No cérebro a gente vai ter processos como encefalite, que é uma inflamação, a gente vê também nitidamente o tropismo desse vírus pelo sistema nervoso quando a gente fala da anosmia, né, que é a perda da sensibilidade do olfato. A pessoa para de sentir cheiro, então algum processo desse vírus lesa esses neurônios aqui responsáveis pelo olfato, tá? Então, pode haver lesão de rins, coração, as veias em relação à coagulação, sistema nervoso, o intestino, tá? A gente observou-se muita presença de diarreia, alterações gastrointestinais em crianças infectadas pelo coronavírus, tá bom? E o fígado também pode ser alterado, tá bom? Principalmente em pessoas que estão muito tempo internadas em UTI. Em casos graves, tá? Pode alterar o funcionamento hepático também. Então é isso, eu agradeço a todos a atenção, né? Reforço a necessidade do uso das máscaras, das constantes lavagem das mãos, tá bom? Para que a gente possa um dia contar a história sobre o coronavírus num momento melhor do que esse que a gente vive, tá bom? Tudo de bom para vocês, até mais.